Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Cânticos de Sião, que chega ao seu lar todos os sábados, à tarde, trazendo essa mensagem de salvação, trazendo essa mensagem de amor, essa palavra que liberta, que transforma e que faz ressuscitar, aleluia. E por que não dizer essa palavra que cura? Glória a Deus, como já curou muitos no passado, como já ressuscitou no passado também. Essa palavra mudou? Não, a palavra continua a mesma. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, assim nos diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui chegando ao seu lar com o programa Cântico de Sião. Esta é uma patrocinação geral internacionais, para que venha à sua casa para trazer a obra de Deus, que venha à sua casa para trazer a palavra de Deus, e com amor e com carinho. E esse programa tem a responsabilidade de trazer até você a palavra de Deus falada, a palavra de Deus cantada, a palavra de Deus revelada. Glória a Jesus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela se revela a nós. E agora que nós estamos numa data muito festiva, que é a data de Natal, não é? Que todo mundo está correndo para cima e para baixo, comprando seus presentes, e não para presentear aos seus familiares, aos seus amigos. E não foi a época realmente que eles falam que Jesus nasceu. E às vezes a gente até fala que a palavra mesmo de Deus diz que Jesus não nasceu em dezembro, mas os homens estipularam esta data para que fosse comemorado o nascimento de Jesus. Então é bom por um lado, porque pelo menos um dia as pessoas se lembram que nasceu um Salvador, que um dia Jesus nasceu, que ele morreu e que ele sofreu ali na cruz e que ele ressuscitou para nos dar vitória dos nossos pecados, aleluia. Porque nós éramos pecadores, mas nós fomos resgatados da maldição da lei pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para lhe dizer que Jesus te ama e que ele tem poder de transformar a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu me sinto feliz em trazer essa palavra nesse dia para a sua casa, para o seu lar. Não desligue o seu receptor. Fique conosco, porque Deus tem uma bênção para você. A todos que nos assistem, aqueles que são cabo-verdianos, os que falam a língua e não portuguesa, como falam os portugueses, a língua de Camões, aqueles que falam a língua hispana, todos os hermanos hispanos que nos escutam a esta hora, nós queremos lhe dizer que Deus lhe bendiga, que Deus tem uma bendição muito grande para você. A todos, Americanos, all American people, because I know that there's people that they are American, they speak English, and they watch this program. I want to tell you that God bless you. All that you are watching, this program, God bless you. Eu quero dizer para você que é cabo-verdiano, que também fala a nossa língua, Deus lhe abençoe. E fique conosco, porque Deus tem uma bênção especial para você neste dia. Nós estamos falando de Natal, o dia do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nesse dia de Natal, nesse programa que nós estamos fazendo, você poderia dizer, mas eu queria ouvir uma programação de Natal. Nós colocamos uma programação de Natal a semana passada, e essa semana eu gostaria de contar para vocês o meu testemunho. Por que o meu testemunho? Porque esse testemunho fala da vinda de Jesus. Então nós estamos aqui, não é acerca de nós mesmos, mas é acerca de Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Ele está voltando muito em breve para levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja preparada para ir para a glória. Mas para essa igreja entrar na glória, essa igreja precisa ser transformada pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse que veio um dia nascer em Belém tão pobrezinho e que hoje
Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele veio, ele cresceu, ele morreu, ele sofreu, mas ele ressuscitou para nos dar a vitória. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer a você que Jesus te ama e que ele tem uma bênção toda especial para você. Você está assistindo o programa Cânticos de Sião, como já disse para você. Esse hino enche o meu coração de gozo. Cânticos de Sião, cântico de Israel, cânticos de Deus, aleluia. Cânticos espirituais, cânticos de alegria, cânticos que transformam, cântico que cura, cântico que liberta, aleluia. São os cânticos de Sião. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu irei louvar um hino para você nesta tarde, oferecendo primeiro a Jesus, segundo a vocês que nos assistem. Nós iremos louvar esse hino tem por título Jerusalém, e depois desse hino eu quero entrar na continuação do meu testemunho que eu quero falar para vocês. Glória a Jesus. Mas também nós temos também hinos que nós iremos louvar o Senhor, hinos de Natal, para você se beneficiar, para você alegrar o seu coração. Amém? E esta é uma patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chega ao seu lar todos os sábados, no horário das 3 da tarde, trazendo para você essas boas novas de alegria. Glória a Jesus! Eu estou contente por lhe transmitir essas boas novas que vêm da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora cantando juntamente com vocês, essa que vos fala, a cantora e missionária Miriam Camargo, para o seu enlevo espiritual, louvando a Deus com o hino Jerusalém. Amém? Fique conosco. Jesus vai te abençoar. One night while I was sleeping, I had a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and therefore as they sang, I thought the voice of angels from heaven in a soul rang. I thought the voice of angels from heaven in a soul And then I thought my dream was changed. The streets no longer rang, as with those glad hosannas that the little children sang. The sun grew dark with mystery, and the morn was cold and chill, as the shadows of a cross arose upon lonely hill, as the shadow of their cross arose upon lonely hill. Jerusalem, Jerusalem.
my dream was changed. New world there seemed to be. I saw the holy city beside the crystal sea. The light of God was on the streets, and the gates they were open wide. And all mighty joy, and no one was denied. No need of moon, or the stars by night, or the sun to shine by day. On the new Jerusalem, let who not pass away. Here on the new Jerusalem, let who not Você acabou de ouvir o hino que tem por título Jerusalém. Foi em inglês, claro, mas é um hino maravilhoso. Esse hino é lindo demais. Esse hino nos fala a história toda de Jesus, quando Jesus nasceu. Ele nos conta que quando lá em Jerusalém Jesus nasceu, os anjos cantaram, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu pobrezinho lá em Belém da Judéia. Um dia ele veio aqui no mundo, nasceu, cresceu, sofreu e morreu para nos dar a nossa salvação. E é por causa disso que eu quero falar com vocês acerca desse arrebatamento de Jesus, que um dia irá acontecer com o povo de Deus sobre a terra. Um dia esse Jesus que subiu aos céus, ele irá voltar para levar a sua igreja para a sua glória, aqueles que estiverem preparados com o Senhor. E hoje eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive com Jesus no ano de 1992. Mas primeiro eu quero falar com vocês acerca de uns versículos aqui nos 3 evangelhos. A Bíblia nos fala nos 3 evangelhos da palavra de Deus, que são Mateus, Marcos e Lucas, que nos fala, em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 8, nos fala da transfiguração de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus, uma certa vez, ele saiu e ele levou consigo, está aqui no livro de Mateus capítulo 17, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e ele levou esses discípulos a um monte, e a palavra de Deus nos fala que chegando ali, a glória de Deus foi tão imensa, o poder de Deus foi tão grande ali naquele lugar, que ele se transfigurou, aleluia, e veio uma nuvem do céu que os cobriu do poder de Deus, aleluia, e ali desceram ali Moisés e Elias, que falavam com ele. E às vezes você pode perguntar, mas por que ele falava com Moisés e Elias? Porque Moisés foi o homem que foi o homem da confiança de Deus, e Elias foi o homem que foi arrebatado aos céus
subiu num carro de fogo para a glória de Deus, porque fez muita vontade de Deus. Então nós vemos aqui o que quer dizer transfiguração. A transfiguração, quando ele se transfigurou, quer dizer, ele ficou com seu semblante de santo, eles ficaram transformados, eles ficaram diferentes, aleluia, ali naquele lugar, naquele monte onde eles subiram. Então a palavra de Deus nos diz aqui nos três evangelhos, como já disse para os irmãos, Mateus, Marcos e Lucas, nos fala acerca dessa transfiguração. Mateus 17, 1 a 8 nos fala sobre isso. E Marcos 9, 2 a 8 nos fala sobre isso. Lucas 9, 28 a 36 nos fala exatamente o mesmo assunto que eu li para vocês aqui, que diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos e Tiago e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, aleluia, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ora, meus amados irmãos, aqui quando eles viram o poder de Deus, eles já não queriam mais saber de nada desse mundo. Os 2 apóstolos, eles falaram: Senhor, se tu quer, poderemos fazer aqui uma tenda. E aqui ficamos por aqui mesmo. Por quê? Porque eles viram a glória de Deus. Amém? Eles viram a glória do Todo-Poderoso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Jesus. E agora eu queria entrar na testemunhação. Por favor, Júnior, põe o relógio para funcionar, que está parado. Eu queria entrar com vocês aqui no meu testemunho, na qual o que aconteceu comigo. Eu também posso dizer que eu fui transfigurada, mas eu gostaria de começar dizendo para vocês que tem um salmo da palavra de Deus, que é o Salmo 19, que fala assim, vamos lá no Salmo 19, só para vocês terem uma ideia. Eu não quero ficar falando coisas aqui que vocês possam dizer, não é verdade, mas eu quero falar o que está escrito na palavra de Deus. Esse salmo me chama muita atenção e vai chamar a tua também. Diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. E diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite se revela conhecimento a outra noite. E não há linguagem nem palavras, e deles não se ouvem a sua voz ou som algum. Portanto, ouvem-se as suas vozes até os confins do mundo, e aí pôs uma tenda para o sol. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Só se você não crê em Deus, mas se você crê em Deus, você vê todos os dias, todas as manhãs, quando o sol nasce, quando o sol resplandece, você sabe que existe um Todo-Poderoso. Você sabe que existe um Deus acima de todas as coisas. Glória a Jesus. E então nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então quer dizer, à noite, quando nós olhamos ao céu, que nós vemos o céu estrelado, nós vemos que a voz de Deus fala ao mundo através do vento, através das estrelas, através da lua, através do sol e através de muitos outros astros que estão espalhados por as órbitas do céu. Então, aqui diz que é sem palavras e sem sonhos, ou sem som algum, ouvem-se as suas vozes. E foi exatamente, meus amados irmãos, o que aconteceu comigo no ano de 1992. Eu quero contar esse testemunho porque Deus tem requerido de mim contar esse testemunho. Às vezes tem muitas pessoas que falam: você não pode falar esse testemunho porque é muito pesado. Como, por exemplo, lá no Brasil, a última vez que eu fui agora, há um mês atrás, eu cheguei do Brasil, eu contei esse meu testemunho em umas igrejas, e Deus fez rebuliços grandes, salvando pessoas, trazendo pessoas à frente. Inclusive uma pessoa que eu conheço, que é minha amiga e que sempre foi, mas era meio macumbeira. Mas hoje ela é uma serva de Deus, ela aceitou Jesus. E quando ela ouviu meu testemunho, ela chorava que nem criança, e ela disse: Miriam, o seu testemunho é um testemunho muito forte. E eu falei: irmã Maria, meu testemunho é forte porque Jesus é quem está nesse testemunho. E ela disse para mim: olha, nunca fala de contar esse testemunho, nunca fale, porque você vai trazer muitas pessoas aos pés de Jesus através do seu testemunho. E eu quero contar para vocês hoje. No ano de 1992, eu estava muito atribulada, eu estava angustiada, eu estava perseguida. Aqui mesmo, na América, ali em Attleboro, aqui no estado de Massachusetts, nós estávamos morando ali.
E eu me sentia muito turbada, porque nós estávamos muito perseguidos. E ali eu comecei a orar ao Senhor, porque eu tinha sido convidada para pregar e cantar numa convenção de irmãs que iria acontecer. E eu comecei a orar ao Senhor, e eu comecei a jejuar. E comecei a falar com Deus o que eu deveria pregar naquela convenção de mulheres. Apesar da grande tribulação, da grande prova que nós estávamos passando, mas eu estava ali na brecha, eu estava ali orando ao Senhor, eu estava de jejum e oração falando com Deus. E ali o Senhor Jesus veio e disse para mim, na sua palavra, ali de joelho, Deus falou para mim, vai ao livro de Apocalipse, capítulo 9, que eu vou ler aqui para vocês agora. O Apocalipse, capítulo 9, que muitas pessoas dizem que não entendem o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro muito confuso, mas é um livro muito lindo, é um livro das profecias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui no livro de Apocalipse nos fala a quinta trombeta. Então, aliás, me desculpem, porque é no capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 em diante. A visão de Jesus glorificado. Então aqui, quem foi que viu Jesus glorificado? João viu Jesus glorificado quando ele foi jogado na ilha de Patmos por causa do evangelho. Ele estava sendo perseguido por causa do evangelho. E ali ele foi jogado na ilha de Patmos. E ali na ilha de Patmos foi aonde Deus revelou os maiores segredos do tempo do fim, que é o livro da revelação, o livro de Apocalipse, o livro de Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, eu creio que Deus mandou eu ir para este livro aqui e ler aqui em Apocalipse. Por quê? Porque João estava sendo perseguido por causa do evangelho. E Deus estava falando a mesma coisa comigo, que eu estava sendo perseguida por causa do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui João, ele escreve aqui nas suas palavras, dizendo, eu, companheiro vosso, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve no livro, e manda às 7 igrejas, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, aleluia. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talhares, cingido à altura do peito, com cinto de ouro. A sua cabeça, cabelos brancos como a lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhavam a latão reluzente, como refinado numa fornalha, como a voz de muitas águas. E tinha na mão direita as 7 estrelas, e da boca saiu uma aguda espada, aleluia, de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ele diz, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele me pôs em pé sobre mim, a mão direita dizendo, não temas, porque eu sou o último e o primeiro, aleluia. Aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Aleluia. Então aqui Jesus se apresentou para ele, numa maneira espetacular, numa maneira diferente. E ali eu meditando nessa palavra que Jesus mandou eu ler, Deus começou a falar comigo também. E ali, na mesma maneira que João começou a ver essa visão, aleluia, desse homem que andava entre os candeeiros, eu também passei na minha mente ali, falando com o Senhor, passei a ver essa mesma visão que João estava vendo. Esse Jesus, aleluia, glorificado. Esse Jesus, aleluia, ressuscitado. Glória a Deus. Esse Jesus que ressuscitou dos mortos, que estava ali como um cordeiro, ali como aquele filho de Deus. E ali João, quando olhava para ele, ele via o caráter de Deus na vida dele. Ele via ali o caráter de Deus na sua vida, aleluia. E ele ali só que era um Cristo transformado. E ali João caiu como morto. Ele ficou ali como morto, mas no espírito, aleluia. Deus começou a revelar coisas tremendas para João. Então a mesma coisa aconteceu comigo. E ali, quando eu estou falando com Jesus, aconteceu que eu comecei a sentir algo diferente no meu corpo. Como se o meu corpo estivesse inchando. E fosse assim como um balão que você pega e você começa a soprar aquele balão. E você começa a soprar aquele balão e ele vai se enchendo, vai se enchendo. E eu me sentia como aquela coisinha tão pequenina dentro daquele balão, como minhas carnes estivessem inchadas. E eu abri meus olhos e eu falei, pegava em mim e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo?
E de repente, meus amados irmãos, eu não vi mais nada aqui no mundo terreno. Eu só me vi no espírito, quando eu estava mais ou menos a 2 metros de distância, aleluia, do meu corpo. Ali, quando eu vi a voz de Jesus falando comigo, e ele disse para mim: venha comigo, porque eis que eu quero te mostrar segredos escondidos do universo, num relapso de tempo, aleluia, glória a Deus, porque para Deus não há tempo, para Deus, meus amados irmãos, é só eternidade completa na sua glória, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu disse: Senhor Jesus, o que está acontecendo comigo? E ele disse: eu quero, filha, te mostrar o que vai acontecer. E ali, de repente, eu com a 2 metros de distância do meu corpo, eu olho para o chão, vejo o meu corpo de joelho, de junto à minha cama, e eu olho para mim e eu pensava comigo mesmo: mas será que eu sou 2 pessoas? Mas não, meus amados irmãos, era o meu espírito que estava ali com Jesus. E de repente Jesus me pega pela mão, aleluia. Oh, glórias a Deus. E Jesus começa, aleluia, remachuricanta lamanaia. Ele começa segurando na minha mão a voar no espaço sideral, numa velocidade de glória que eu não posso descrever para vocês. E ali ele me voou comigo, segurando na minha mão, e me colocou em frente a um mar muito grande, aleluia. Que eu acho que aquele mar, na minha interpretação, significa o mundo, aleluia. Porque mar para Deus, água significa gente, povos. E ali, Deus me colocou em frente àquele mar. E eu comecei a olhar, de repente, eu escuto trovões que bradam pelos céus, aleluia. Eu escuto uma voz do céu que desce e diz assim: é hora de buscar os remidos da terra, os remidos do Senhor, os salvos do Senhor. E de repente os céus se abrem num estrondo muito grande, aleluia. E eu vejo, meus amados irmãos, trovões e relâmpagos e faíscas, aleluia. E de repente eu vejo aqueles anjos que descem dos céus, aleluia, como chamas de fogo, que eles descem em direção à terra, louvado seja Deus. E ali eles se reúnem em frente àquele mar, aleluia. E ali aquele mar ficou repleto de anjos. E ali a palavra de Deus soa novamente e manda que os remidos venham através dos anjos para estar ali depositados em cima daquele mar. E ali, meus amados irmãos, aqueles anjos começam a voar de um lado para outro. E você pode até dizer: mas irmã Miriam, será que isso é realidade? Meus irmãos, eu estou falando aquilo que eu vi, aquilo que eu experienciei, aquilo que Deus, Jesus, o Filho de Deus, me fez experimentar no mundo do Espírito, aleluia. Se você quer crer, você creia. Se não, não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é contar para vocês o que Deus fez na minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Porque assim como Jesus subiu ao monte e ele se desfigurou, aleluia, no mundo do Espírito, isso pode acontecer com qualquer um de nós nos dias que estamos vivendo hoje. Ele pode levar você, arrebatar os céus e te mostrar, aleluia, segredos infinitos do universo que você não imagina. Olha, você é bem-aventurado por estar ouvindo esta mensagem. Às vezes eu tento me controlar quando eu falo sobre esta mensagem. E às vezes eu não consigo, eu tenho que chorar, porque é uma glória muito grande que me envolve do poder de Deus, aleluia. E ali, meus amados, os anjos começam a voar de um lado para o outro, em forma de tochas de fogo. E eles começam a trazer os remidos do Senhor. E colocando em meio àquele mar, mais ou menos assim, uns 3 pés de altura da água. E eu contemplando tudo aquilo. E eu perguntava a Jesus, porque eu sentia Jesus do meu lado, eu sentia a presença de Jesus do meu lado. E eu dizia: mas Senhor, o que está acontecendo? E ele dizia para mim: não se preocupa, somente contempla o que quero te mostrar. Num relapso de tempo, aleluia. Num relapso de eternidade. E você pode dizer para mim: mas irmã Miriam, já se passou tanto tempo, que isso foi no ano de 1992. Como é que agora que você está contando essa mensagem? Olha, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aleluia. E agora chegou esse tempo de contar essa revelação. Eu sempre quis gravar essa revelação. E sempre tive problemas para gravar. É sempre uma coisa, é sempre outra. Dinheiro, muito, porque você sabe que uma gravação custa muito dinheiro. Mas indo ao Brasil, Deus usou uma gravadora para me gravar, que muito em breve este CD estará saindo para a glória de Deus. E eu estarei contando o meu testemunho
pelas igrejas, para a edificação do povo de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo a última hora, aleluia. Chegou a hora que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai travar a guerra do Armagedon, como nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 19. Como nos diz, aleluia, o profeta Joel, lá no capítulo 3, que ele já falava desta guerra. Como nos diz 2 Crônicas, aleluia, capítulo 20, louvado seja Deus. Que os cavaleiros de guerra já estão se preparando, aleluia, para fazer a grande batalha final, a batalha do tempo do fim, aleluia. Está você preparado para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Glória a Jesus. E ali, meus amados irmãos, continuando o meu testemunho, eu vi aqueles anjos trazendo todo o povo de Deus e colocando ali em meio àquele mar. E eu só olhando aquela cena acontecendo. É como nos diz ali no Salmo 19. Eu olhava para aqueles anjos e eles olhavam para mim. E sem palavra alguma eu entendia o que eles diziam. E eles entendiam o que eu dizia também. E eu falava, meu Deus, como é a língua do Espírito. A língua do Espírito é a coisa mais linda. Ela é falada, ela é transmitida através do poder de Deus. Sem fala, sem som algum, mas ouvem as suas vozes, aleluia, louvado seja Deus. De repente, meus amados irmãos, aqueles anjos trouxeram todo o povo de Deus e colocaram ali em frente daquele mar, em cima daquelas águas, aleluia. E ali eu olhando para aquele povo, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendia o que estava acontecendo. E de repente, meus amados irmãos, eu vejo quando o céu se abre, aleluia, e dos céus desce um relógio, glória a Deus. Um relógio muito grande, aquele relógio que os seus ponteiros giravam numa velocidade de glória, aleluia. Eles giravam numa velocidade de glória, e eu creio, meus amados, que é o tempo do fim agora, e na qual nós estamos passando, porque se você vê, um dia amanhece, ele já se acaba, os tempos estão sendo, meus amados, abreviados. Como diz a palavra de Deus, que Deus abreviaria o tempo do fim. Deus abreviaria o tempo para que os seus escolhidos não se perdessem, aleluia. E de repente, aleluia, aquele relógio vai girando e ele bate meia-noite, aleluia. Meia-noite, ele fez o strike, fez um barulho. Meia-noite o noivo virá, aleluia. E agora, eu ouço a voz de Deus que diz, chegou a hora, aleluia, do coral dos céus descer e cantar o cântico dos remidos, aleluia. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela vai ser cortejada, aleluia, cortejada pelo cântico do coral dos céus, aleluia. Vai chegar a hora em que você, se você for a igreja do Senhor, você vai dizer o adeus a este mundo e você não vai olhar nem para trás, aleluia. Você não vai sentir dor, não vai haver desespero. Na glória do Senhor Jesus Cristo vai haver só paz, gozo e alegria. E muita gente me perguntam, irmã Miriam, você viu o inferno? Não, meus amados irmãos, eu não vi o inferno. Eu só vi a glória de Deus, aleluia. E louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu só vi a glória de Deus. Eu não quero ver o inferno. O inferno fica para aqueles, como diz a palavra de Deus, para os cães, para os idólatras, para os feiticeiros, como diz Apocalipse, aleluia. Nós queremos ver os céus de glória. E ali, meus amados, naquele momento que Deus falou, agora chegou a hora do coral do céu descer e cantar o cântico dos remidos. Foi na hora que eu vi um coral novo, outro coral que desce do céu, aleluia. Aqueles anjos eram diferentes daqueles que estavam buscando o povo de Deus, aleluia. Aqueles anjos tinham mangas longas, compridas, brancas, as suas vestes brancas, brancas como a neve, aleluia. E eles desceram aquele coral, era um coral muito organizado, muito lindo, porque Deus é organizado. Então aqui na terra nós também temos, meus amados, que ser organizados, porque Deus é organizado, aleluia. E ali, quando aquele coral desce, eles se prontificam para cantar, aleluia, o cântico dos remidos. E ali a igreja aqui embaixo, toda reunida, vestida também de vestes brancas, aleluia. E os anjos do Senhor, aqueles anjos como tocha de fogo em volta da igreja, guardecendo a igreja.
aguardecendo para a partida da igreja. Oh, aleluia! A partida da igreja da terra, quando um dia nós iremos dizer adeus a este mundo. Glória a Jesus. E ali, meus amados irmãos, desce aquele coral e fica mais ou menos numa certa altura. E a voz de Deus soa e fala para eles cantarem o cântico dos remidos. E Jesus dizia assim, cantai o cântico dos remidos, aleluia. E eles começam a cantar. Eles começam a cantar um hino tão lindo, mas tão lindo, que é o cântico dos anjos, aleluia. Eu fui privilegiada, meus irmãos, de ouvir a voz de Jesus e o cântico dos anjos. Agora eu falo para você, eu merecia isso? Não. Porque Deus quis me revelar? Não sei. Você pode me perguntar, não sei te explicar. Não tenho palavras para falar para vocês. Mas uma coisa eu digo, Jesus me escolheu para me mostrar isto. E eu louvo a Deus por Ele ter me mostrado tudo isto, aleluia. E agora, meus amados, os anjos começam a cantar este hino que diz assim: Cristo vem, Cristo vive, aleluia. Cristo vem, Cristo reina, aleluia. Cristo está voltando e os anjos, aleluias, já estão separando, aleluias, a todo o povo que é seu. Iremos já morar com Deus quando Jesus voltar. Com Ele irá nos levar. Os seus remidos sofridos jamais iremos chorar. E assim ia, meus irmãos, o hino é longo. E eles diziam novamente: Cristo vem, Cristo vive, aleluias. Cristo vem, Cristo reina, aleluias, aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus, aquele que morreu e que vive para todo sempre, aleluia. Jesus Cristo, Filho de Deus. E ali, meus amados irmãos, no cântico desse hino, aleluia, a igreja foi subindo, a igreja foi subindo, a igreja foi subindo e foi entrando, aleluia, no lar eternal, na glória de Deus. E eu me desesperei, aleluia, porque quando eu olhava de um lado para o outro, ao mundo aqui só havia trevas, meus irmãos. O mundo estava todo esfumaçado, cheio de fumaça, cheio de tristeza, cheio de angústia. Deus me permitiu eu sentir aquela angústia. E ali aqueles anjos corriam, voavam de um lado para outro, aqueles anjos em tochas de fogo, porque aquele coral subiu com a igreja, aleluia. E eles aqui voavam de um lado para o outro, como se estavam muito felizes. Eles olhavam para mim e eles mostravam a sua alegria da igreja do Senhor Jesus Cristo ter sido arrebatada, ter sido cortejada pelo coral dos céus. Aqueles anjos que cantavam com aquelas vozes tão lindas, aquelas vozes tão afinadas. Nunca ouvi na minha vida, nos meus ouvidos, vozes tão maravilhosas, vozes tão afinadas, tão doces, aleluia, que entrava dentro do íntimo do meu ser e que o meu ser se transformava, aleluia, numa canção de alegria através das vozes daqueles anjos, aleluia. E eu disse para Deus, eu disse para Jesus, aliás, que estava do meu lado, eu disse: Jesus, eu fiquei, Senhor, e agora o que será de mim? E Jesus disse para mim, ele falou: olha para o teu corpo, aleluia. E automaticamente
eu comecei a olhar para o meu corpo. Meus amados irmãos, não tem alegria maior do que esta no mundo, ou em qualquer lugar, só no céu mesmo, de receber corpo incorruptível. Aleluia. E naquele momento que Jesus mandou eu olhar para mim mesma, eu fui recebendo corpo incorruptível. O meu corpo foi se transformando em luz. Aleluia. E era como se eu tivesse vestida e uma capa fosse caindo. E o meu corpo se renovando, aleluia. E eu recebendo aquele corpo transformado, aquele corpo de luz, aquele corpo de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse, Jesus, que maravilha. Eu não quero mais voltar. Eu falava com Deus, eu não quero mais voltar. E Jesus falava comigo, filha, você tem que voltar. Prega a minha palavra. Anuncia esta mensagem. Anuncia. E eu disse para Jesus, mas Senhor, Jesus, ninguém vai me acreditar. Eles vão dizer que eu estou inventando algo. E Jesus disse para mim, não importa. Não importa. Vocês sabem, meus amados irmãos, o que é que importa? O que importa é obedecer. Aleluia. Então não me importa se alguém vai acreditar. Não importa se alguém vai desacreditar. Da agora para frente eu tenho que anunciar. Vou gravar esse CD e para a glória de Deus, essa mensagem vai ser anunciada. É simples, mas é uma mensagem de Deus. E se você quer acreditar, você acredite. Se não, isso é com você e Deus. Aleluia. Não é mais comigo, mas a minha obrigação é obedecer. E ali Jesus me disse, filha, tu tens que voltar. E eu disse, Jesus, mas eu não quero voltar. Eu estou tão contente, meus amados, a alegria do céu é tão linda, é tão gostosa que você não se lembra. Se você tem parente, você não se lembra. Se você tem ninguém aqui, porque é um gozo tremendo, é um gozo eterno, é um gozo infindo que não tem palavras humanas para explicar. Esse gozo eternal, aleluia, esse gozo de Deus. Por isso eu digo para você, se você está numa cama doente e você tiver que partir para a glória, não se preocupe, porque o céu, meu amado, é ali, é num abrir e fechar de olhos. Você está aqui, de repente, você se acha no trono de Deus, juntamente com o Senhor. Você simplesmente fecha os seus olhos aqui e passa a viver numa vida eterna com Deus. E tudo o que tem aqui, meus amados, não vale nada, fica tudo, fica, você não leva nada com você. Você vai gozar só das riquezas eternais. Aleluia. E ali a minha conversa com Jesus era que eu não queria voltar. E os anjos festejando a subida da igreja. E eu não querendo voltar para a terra. Porque eu imaginava, Senhor, eu vou voltar agora para a terra. E eu vou ser prisioneira deste corpo terreno. Fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Era o que eu pensava. E voltar para cá, para a terra. Morar nessa casa terrena novamente. Depois de experimentar tanta glória, tanta coisa linda de Deus, e agora eu voltar para esse corpo terreno aqui e morar nessa terra novamente. Eu não queria de maneira alguma, eu não queria. E eu comecei o meu dilema com Jesus, eu disse, eu não quero, e Jesus disse, você vai, anuncia a minha palavra, anuncia esta mensagem que você tem ouvido. E quem te acreditar, tudo bem, quem não acreditar, não te preocupas. E eu falei, Senhor, eu não quero voltar. Não, Jesus, eu não quero voltar. Quando eu disse não, Jesus, eu já estava aqui no meu corpo terreno. Aleluia. E quando o meu espírito entrou no meu corpo, o meu corpo se debatia, como se eu estivesse recebendo choques elétricos, aleluia. Como se eu estivesse recebendo, eu estivesse ligada numa tomada. E o meu corpo se batia todo. E eu falava em línguas. E eu falava em línguas com o Senhor. E eu dizia, Senhor, por que tu me deixaste voltar, Senhor? Eu não quero ficar aqui, Jesus. Eu não queria, meus amados, voltar. Mas aí, irmãos, eu fui me conformando. E a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus, como diz o Salmo 19. Eu fui me acostumando. E eu disse, Jesus, me ajuda a entender esse mistério. Me ajuda, Senhor, a ser capacitada para falar a tua palavra. Porque, meus irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo tempos finais.
Nós estamos vivendo tempo que nós somos perseguidos pela igreja do Senhor. Nós estamos sendo perseguidos por pessoas que louvam, dizem que louvam a Deus. É uma disputa muito grande, mas não importa. Jesus veio aqui como filho de Deus na terra. E ele veio, ele desceu. E ele, como filho de Deus também, ele pregava a verdade. Ele falava a verdade, mas ele era chamado até de demônio. Então, quem importa que alguém chame nós de demônios também? Quem importa que alguém diga que nós não estamos fazendo a vontade de Deus? O que importa é obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, obedeça, porque a obediência, ela vale muito para Deus. Aleluia. E aqui, meus amados irmãos, eu termino meu testemunho dizendo para vocês que foi isso que Deus me revelou. E eu fui naquela convenção e eu preguei a palavra de Deus. E ali foi muita glória, muito poder. E depois disso eu fiquei um mês, meus amados irmãos, com aspecto de santificada. Eu não conseguia comer, eu não conseguia beber. Para mim eu estava voando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava voando por cima dos ares durante um mês. Mas Deus me sustentou e me deu graça. E até aqui eu estou, aleluia. Posso dizer, até aqui tem me ajudado o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E eu digo, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tu és bem-vindo para vir buscar a tua igreja na terra, para levar a tua igreja aos céus, para que nós possamos ser livres, Senhor, da condenação eterna. Tende misericórdia de nós, Senhor, que somos miseráveis pecadores, mas que dependemos da tua graça. Aleluia. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, venha buscar a tua igreja. Jesus está voltando, meus amados, para buscar a sua igreja. Ele está voltando. Nós estamos vivendo tempos finais. Não há mais tempo para querer se preocupar tanto com as coisas terrenas. A Bíblia diz em São Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, ele ganhará 100 vezes mais aqui neste mundo. Então quem diz isso não sou eu, mas é a palavra de Deus que fala essas palavras, louvado seja Deus. E eu digo para você, se você vai servir a Deus, você vai ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais. E eu quero dizer a você aí na sua casa agora, que você está assistindo o programa Cântico de Sião. Esta é uma patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chega ao seu lar todos os sábados, às 3h. E você hoje está sendo beneficiado de ouvir esta mensagem de Deus para a sua vida neste Natal, como presente de Deus para a sua vida. E eu quero orar para você, ainda vou louvar o Senhor com mais 2 hinos, e quero orar para você, dizendo para você que Deus te abençoe, que você fique conosco e que Deus te liberte, que Deus te transforme, que Deus cure a sua alma, que Ele cure o seu espírito, porque a melhor cura do homem é a cura da alma, é a cura do espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que Deus tenha misericórdia de você, que a mão de Deus esteja estendida sobre você e você possa caminhar, aleluia, em direção à luz divina de Jesus Cristo, como as borboletas caminham que não tem pensamentos racionais em direção à luz, que você possa também, que você tem raciocínio, caminhar em direção à luz de Deus para a sua vida. E agora eu vou louvar o Senhor com mais 2 hinos para a glória de Deus, porque nós estamos no Natal. Irei louvar o Senhor com 2 hinos de Natal para a sua, alegria, para a sua alma se elevar ao Senhor e a minha também. Por que não dizer assim, não é verdade? E que Deus lhe abençoe. E assim, louvando ao Senhor com vocês juntamente, Miriam Camargo. Glória a Jesus. Ó noite santa, os céus de luz cindrejam, saudando o dia que nasceu o Salvador. Findou-se o
Via dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, they stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his
Amém. Via dolorosa foi o hino que você ouviu, aleluia. Aquela via onde Jesus passou carregando a sua cruz, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que Deus possa lhe abençoar, meu irmão, minha irmã, meus irmãos. Que Deus seja convosco. Que Deus seja conosco até a consumação dos séculos. E até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Aleluia. Oh!